Olá pessoas, meu nome é Luciano Duvi com mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: a figura apresenta dois mapas em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. Então aqui mostra aqui, a gente vai comentar depois. Então ele diz, há um interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil. Então ele pergunta, esse número é alguma coisa. Então o que acontece? Quando a gente vai ampliar um determinado ponto aqui num mapa, aqui, por exemplo, como ele está comentando, o que vai acontecer? Essa ampliação a gente vai colocar ele então numa escala maior, ou seja, quando eu estou levando para uma escala maior, eu vou ampliar o número de detalhes. Aí pode me perguntar, mas aqui a gente tem 1 sobre 4 milhões, aqui 1 sobre 25 milhões, por que esse cara é maior? Sim, porque se a gente dividir alguma coisa por 4 milhões, a gente vai ter um número bem mais alto do que se tu pegar e dividir alguma coisa por 25 milhões. Ou seja, 1 sobre 4 milhões é uma escala maior do que uma escala de 1 para 25 milhões. Mas, numa escala maior, a gente tem uma riqueza de detalhes maior. Numa escala menor, tu tens uma riqueza de detalhes menor, só que tu consegue representar uma superfície, uma área, alguma coisa, sempre consegue representar maiores áreas, maiores superfícies. Então, numa escala menor eu consigo, por exemplo, representar todo o mapa do Brasil aqui nesse quadrado, e nessa figura aqui, né, que está quadrado, retângulo, enfim. E nesse cara aqui eu consigo, com uma escala maior, eu consigo representar menos coisas, por exemplo aqui estou representando só o estado do Rio de Janeiro, mas eu consigo representar com uma riqueza de detalhes maior. Mas aonde eu quero chegar nisso? Quer dizer que, para eu saber a ampliação que eu tive nesse caso aí, a ampliação, eu preciso fazer o quê? Eu preciso dividir a escala maior pela escala menor, ou seja, eu vou saber quantas vezes essa escala maior é maior do que essa escala menor. Então o que eu vou fazer vai ser o quê? Dividir essa escala de 1 para 4 milhões, que é uma escala maior, por uma escala menor, que é uma escala de 1 para 25 milhões, certo? Então o que vai acontecer? Aí eu vou fazer primeiro, né, que é esse cara, 4 milhões, vezes o inverso do segundo, que vai dar os 25 milhões aqui, certo? Dividido por 1, primeiro vezes o inverso segundo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou cortar então, aqui eu tenho, aqui faltou um zerinho, 4 milhões, né? Então aqui eu tenho 6 zeros, eu vou cortar aqui junto com esses 6 zeros desse cara, e aí o resultado vai dar o quê? 25 dividido por 4, certo? Mas a gente tem que agora ter um cuidado, porque se a gente dividisse esse 25 pelo 4, a gente chegaria num resultado lá que seria 6,25, e aí a gente poderia dizer, a ampliação, ela foi uma ampliação menor que 10. Mas aqui a gente tem que ter um cuidado, porque essas escalas que ele está nos dando são escalas lineares, não são escalas de área. Essa é a pegadinha dessa questão. E o que ele está pedindo é a ampliação diária. Então, se ele está querendo uma ampliação diária, a gente vai ter que pegar essa escala linear que a gente tem aqui e vai ter que fazer o quê? Elevar esse cara ao quadrado. E essa é a pegadinha dessa questão. Então, antes da gente, ou seja, a gente vai pegar essa ampliação das escalas lineares que a gente tem aqui, para poder ver essa ampliação em termos de área, a gente vai ter que elevar essa relação aqui ao quadrado. E aí o que eu ficaria? 625, 25 ao quadrado, dividido por 4 ao quadrado, que é 16. Quando eu faço 625 pelo 16, eu vou obter um número lá próximo lá de 39,06. E aí, esse aqui vai ser então ampliação em termos de área. Então, por isso que a gente vai ter que a alternativa certa vai ser a alternativa D, ou seja, um número que é maior que 30, porém menor que 40. Letra D.